Maravilha. Deixa eu só ver aqui, ó, os irmãos que votaram aqui para entrar e a gente dar continuidade. Não está fazendo ainda não. Pronto, temos o Ao vivo. hoje não pode estar, né? E como ele fez a chamada via Zap, não tem como eu jogar na TV, não. Vou ver. Minha esposa acabou de perguntar se não tem como passar pela TV. Ah, sim. Hoje é pelo celular, um pouquinho diferente, né? Mas foi necessário para poder reunir todo mundo de forma menos burocrática, né? E ela que entre lá pelo aparelho celular, a gente... Porque como ela está com crise de coluna e a internet lá no quarto, ela começa a cortar. Ela está deitada. Entendi. Bom, a nossa aluna Ellen, ela estava falando aqui a princípio que está correndo para acompanhar as demandas também. Meu pastor já queria lhe perguntar como é que está também sua demanda. Eu não entendi a pergunta. A demanda nessa vida corrida. Meu filho tá bronca. Amanhã é bronca mesmo. É verdade. Deixa eu dar uma saída rapidinho aqui, eu já volto. Deixa eu atender aqui, certo, que é urgente, viu? Pronto. Até lá, vamos só aguardar um pouquinho, mais alguém entrar para que a gente dê continuidade aqui. Esperar só mais alguns minutinhos aqui, rapidamente, para a gente iniciar. Professor, o Wilson ainda está chegando em casa. Ele disse que assim que chegar, ele entra. Perfeito, perfeito. Eu sou o nosso pastor, ele retornar e a gente inicia, tá bom? E aí, à medida que os irmãos forem entrando, a gente vai tratando aqui cada demanda.
A paz do Senhor, querido. Pai do Senhor, professor, Tudo bom com o Senhor? tudo bem, com a glória de Deus. Maravilha. Bom, pessoal, vamos dar continuidade para não ficar muito distante e com pouco tempo, certo? Para que a gente possa abordar alguns temas. Em primeiro momento, eu queria abrir o espaço para que todos vocês que aqui estão possam explicar um pouquinho o que é que está achando do curso, o que você estudou e aprendeu até aqui, para que a gente possa captar a satisfação, se você tem alguma limitação em algum momento, ou em alguma unidade, ou tem dúvida, certo, em alguma coisa, para que a gente possa sanar as dúvidas aqui, certo? E aí eu quero deixar aberto aos caros professores, Escola Bíblica Dominical, para fazer suas colocações. E aí eu tenho aqui entre o nosso nobre aluno que acabou de entrar, certo? E a nossa aluna Ellen também, que está aqui conosco, logo após o pastor Eli vai estar entrando, e aí vai também dar a sua contribuição. Quem se habilita? Só contar um pouquinho do que está achando do curso, do que estudou até aqui. O curso está sendo uma benção, uma maravilha. Alguns conceitos que, por exemplo, da escola dominical, quando surgiu, quando chegou no Brasil, algumas coisas que praticamente quase que nunca foi. Eu atentei para saber da história da escola dominical e muitos outros assuntos têm sido de bom aproveito porque abre a mente e transforma você para dar um ensino um pouco mais explícito. Que às vezes a gente dá um ensino, dá a lição, só que muitas vezes aquilo que a gente fala, alguns alunos não entendem. E através do curso, algumas coisas você vai entendendo, vai aprendendo a saber explicar mais na sala de aula, principalmente sendo mais claro e objetivo, que às vezes um dos problemas nas lições é a gente não compreender bem, não saber ensinar bem, perder muito tempo com um ponto e acaba deixando de dar os outros pontos um bom ensino e ficando pouco tempo e a desejar o ensino. Então está sendo bem útil esse curso, vai ser melhor com as aulas que vão vir, que um dos principais conceitos é a forma didática da gente saber dar a lição com mais objetividade, não só na escola dominical, né? Mas isso serve para qualquer área de ensino religioso que a gente venha dar aí, ficar de bom proveito como base para nossos estudos, é de bom proveito. E eu agradeço muito os conteúdos que o senhor tem, principalmente de a gente poder revisar tanto as aulas nos vídeos, como também na apostila. Muito bem colocado. Eu tenho me empenhado, juntamente com a nossa instituição, para trazer o melhor. Eu quero apenas fazer uma colocação aqui, porque nosso curso ele está focado, certo, no ensino e no processo de formação do professor. Então, você está dentro de um curso sendo capacitado para tomar uma postura de professor na Escola Bíblica Dominical. Em paralelo a isso, eu quero aqui dividir com os novos que eu fui convocado para ajudar, certo, uma irmã que dirigia uma congregação
E aí ela disse, olha, me dê uma ajuda, me dê um suporte aqui, porque eu pretendo abrir a escola bíblica dominical e eu não sei como, por onde e como trazer as pessoas. E tudo isso que eu aplico aqui, neste curso, eu aplico de forma prática nas ministrações. E parece algo, assim, tanto paralelo à história da Escola Bíblica Dominical, mas nós iniciamos no mês passado com 5 pessoas na congregação desta irmã. E hoje nós temos turmas de adultos, jovens e crianças, devidamente formadas, com seus professores atuando, todo mundo participando, então tem sido algo produtivo, certo? Então eu vejo que este curso, e as pessoas que estão lá trabalhando foram meus alunos na ministração deste curso no Centeb, e aí lá formamos também professores, e aqui não é diferente. Nós somos levados a atuar na Igreja de Cristo como professores e somos alvo de prática do bom exemplo, né? E aí eu queria abrir aqui esse espaço para também a nossa aluna e professora por formação através dessa instituição da Escola Bíblica Dominical, a nossa Emanuela, que está com a oportunidade de dar o seu feedback sobre o curso, sobre o que você está captando de conhecimento até aqui. Só para acordar, o meu nome é Geórgio, eu nem me apresentei. Geórgio, meu nome. Sim, senhor, muito bem. Pai Senhor. A mesma coisa que eu ia falar, ele falou também. Sobre Muito desenvolvimento, né, e conhecimento que é para saber como lidar também com o adolescente, né? E também tem as coisas que eu não sabia, que era só como foi fundada a igreja, desde o começo. Uma das coisas que é prática a todo e qualquer ensino, quando a gente toma uma postura de docente, e principalmente quando a gente cria ou elabora algum processo para doutrinação, formação, a gente sempre procura as raízes do tema que vai ser trabalhado, certo? E aí é o que a gente chama na elaboração do projeto de contexto histórico. Com esse contexto histórico, nós temos o embasamento para poder adentrar, certo, diretamente no curso, nesse processo de atuação, justamente para que os nossos alunos, para que os nossos participantes desse processo de formação possam captar esta formação já tendo a base, né? Tudo se começa pela base. E aí eu quero abrir também ao nosso pastor Eli, para que ele possa expressar o seu feedback do curso, que nós temos aprendido até aqui. Eu estou olhando aqui para o lado, nobres professores, professor acompanhando justamente esse material que está espelhado aqui, tá certo? Para que a gente possa... Aí vocês vão me ver aqui na câmera olhando para o lado, mas certo? Mas vamos lá, meu pastor Eli já está com oportunidade para nos dar o feedback que está achando do curso, da instituição, desse processo de formação até aqui. Saudar a todos com a paz do Senhor. Meu amado e professor Davidson, pela correria do dia a dia, né, eu assisti as 3 aulas e só respondi 2 atividades. E hoje eu só entrei só para informar a todos, né, que eu estou resolvendo algumas questões de doença da minha mãe, por isso que eu entrei e saí, e vou estar saindo de novo, né, porque a minha mãe continua internada, não fez a cirurgia, né, deu um probleminha no coração, né, por isso eu vou estar saindo da sala, mas tenho certeza que em breve eu vou estar assistindo, já está sendo gravada as aulas, né, e a todos, o curso ele tem sido um bom aprendizagem, né? Aprendizagem nunca é demais. E tem algumas questões
que o nosso pastor estava falando agora, o nosso evangelista Davidson, sobre como a gente consegue dar uma aula de escola dominical. Sabemos que não é só a atividade da revista, ou seja, uma revista que você tem em mãos, né? Mas quando se trata do assunto, você tem que procurar saber como funciona o assunto, de que maneira você pode expor o assunto, dependendo da sala que você seja professor, você tem que falar na linguagem que os seus alunos lhe entendam, né? Ou seja, eu tenho uma facilidade de estar ministrando, né, para adultos e para crianças, e na linguagem que as crianças entendam. E nós sabemos que uma aula é diferente, não é diferente muita coisa de uma pregação, né? Você tem que entender mesmo do assunto, porque o aluno, ele vai pegar a revista, ele vai ler, ele vai formar muitas das vezes perguntas que, se você não tiver inteirado, né, do assunto da aula que você está dando, ele vai pegar você de calça curta, você não vai ter a resposta imediata. E não tendo a resposta, você vai deixar em dúvida, né, a sua capacidade de ensino, né? Sabemos que nós não somos 100% de conhecimento, não. Somos falhos, sim, mas precisamos a cada dia nos preparar e inteirar do assunto. Agora vamos ministrar, né, através da aula, né, e fazer o possível para, em uma aula de escola dominical, envolver os alunos, para que os alunos eles sintam o gosto de estar naquela escola dominical, naquela aula, naquela sala, e que eles incentivem outros a estarem na sala, né, divulgando, e sempre deixando uma dúvida no ar, para que o aluno, na próxima aula, ele esteja na sala de aula, né? Então, sabe uma coisa, hoje eu sou pastor, mas já fui professor de escola dominical, já fui professor de discipulado, né? E eu já fui pego muitas das vezes com perguntas absurdas, né? E a gente tem que entornar, né, passar para a pessoa a resposta de uma forma que ela entenda e que não fique vaga a pergunta do aluno, tá certo? Então, desde já eu agradeço, peço desculpa por não ficar mais tempo na sala de hoje, né, mas por motivo de doença mesmo, que eu estou resolvendo aqui, né? Era para eu estar dentro do hospital, mas meu irmão passou o dia e a noite, e eu estou me preparando para amanhã e os outros dias, para poder estar lá. Então, desde já eu peço a oração dos irmãos, que ore pela minha mãe, né? Ela é uma senhora já idosa, de 73 anos, e quebrou o fêmur esquerdo, né? Sem contar que ela já tem uma haste no fêmur direito, ou seja, 2 anos atrás, ela quebrou o fêmur direito. E quinta-feira, agora pela manhã, ela quebrou o esquerdo. Então, está sendo corrido para mim, então eu peço desculpa desde já, né? E fiquem na paz todos, e que Deus nos abençoe. Amém, meu pastor. Estaremos sim orando para que tudo dê certo, corra tudo certo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, vejam bem, diante da explanação do nosso pastor Eli, nós estamos adentrando, certo, na 7ª unidade, educação. Seria ali na unidade 8, certo? É porque estamos pertinho de terminar o nosso curso. Nesta unidade 7, nós estaremos trabalhando sobre educação cristã, certo? E aí eu já quero trazer aqui para os nobres professores a pergunta de quem atua hoje como professor de escola bíblica e quem está em processo de formação já para que possa atuar ou com pretensão de atuar futuramente. Nosso irmão George atua como professor de escola bíblica hoje? Sim, como professor de escola dominical. Qual turma? Adultos. Turma de adultos. A nossa professora Ellen já atua na área? Não, mas pretendo. Muito bem. Em que turma?
É infantil, criança. Com crianças. Vejam bem, eu procuro sempre, nas aulas, fazer aquele link entre nossa turma de adultos, turma de jovens e turma de crianças. Nós vivemos um contexto onde somos, conforme falou o nosso pastor Eli, levados a ter que aprender, buscar todos os conhecimentos, não só bíblicos, mas em paralelo, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no ensino secular, o que está sendo ensinado nas escolas, a nível municipal, estadual, em faculdade. Então, nós somos levados a ter que ficar antenados em tudo que permeia a igreja, certo? Como professores de escola bíblicas, claro que nós não somos o detentor do conhecimento, e eu bato em todas as aulas nessa década, que nós não somos, tá? Este detentor. Em um período da história, claro que havia um entendimento que o professor era aquele que tinha um conhecimento e tudo que ele dizia em sala de aula era lei e estava posta. Muitos professores com conhecimentos limitados, mas o que ele dizia se escrevia e não era contestado. Hoje não, hoje é diferente. Se você pegar o nosso professor George, ele atua hoje numa classe de adultos. A jovem Ellen vai trabalhar com crianças, a professora Ellen também. Você pega hoje, na turma de crianças, existe um dinamismo muito grande, tá? Eu já trabalhei com jovens e, recentemente, como eu falei, desenvolvi uma escola bíblica dominical, uma congregação, e dentro da classe dos jovens, nós estamos diante de jovens que estão anos-luz pensando à frente da gente. Crianças que hoje, com 6, 7 anos ou até menos, estão aí já sabendo mexer no aparelho celular. Nós estamos diante de adultos que, muitas vezes, indo para a escola bíblica dominical, só vai para ouvir qual é a nossa visão. Mas tem em celulares, na própria TV aberta, a ministração de escola bíblica dominical, nos canais do YouTube, certo? Onde muitos pastores já adiantam 3, 4, 5 lições da escola bíblica dominical. Então, temos muito isso, tá? Dentro de uma escola bíblica dominical, nós precisamos entender que os nossos alunos estão ali para absorver apenas mais uma visão. E que alunos, muitas vezes, pasmem, mas vocês vão se deparar com isso na sala de aula, alunos que estão, muitas vezes, na nossa sala de aula, às vezes para nos testar. Isso é fato, já aconteceu comigo, tá? Onde muitos de meus alunos, pastor ou professor, eu testei o senhor, eu tinha assistido essa aula, o senhor não fugiu do contexto, sua aula foi até melhor do que a que eu assisti. Fazer meu merchan aqui, para que a gente possa já se promover no processo. Mas, brincadeiras à parte, honra e glória para Jesus. Diante desse processo, é interessante nós percebermos a importância de ir para a sala de aula preparado. Eu preciso entender a lição, eu preciso seguir ou a cronologia de estudo da lição, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou eu criar uma metodologia de ensino, mas que eu não negligencie. Porque se eu negligenciar o estudo da minha lição, estando como professor, eu posso ser surpreendido, como muitos hoje estão sendo surpreendidos, porque deixa para ler a lição, tá? E quem não tem nenhum conhecimento secular e bíblico para poder criar os embasamentos da sua lição, acabam passando vergonha em sala de aula e fica devendo explicações aos seus alunos.
O que é que eu ensino, tá, aos professores? Seja na classe das crianças, dos jovens, dos adultos, busquem sempre fazer com que sua aula seja dinâmica, tá? E aí eu vou passar o passo a passo entrando nessa unidade 7 de educação cristã, que é o quê? Justamente o fato de pegarmos a educação no processo secular e entender que existe um processo de educação dentro das igrejas, caracterizado pela educação cristã. Educação essa que ela vai doutrinar, que ela vai defender essa doutrina, vai sanar as dúvidas, vai fazer com que todos os cristãos que estão dentro de um ciclo ministerial possam ter acesso à Bíblia de forma mais clara, porque ler por ler, todo mundo faz. Qualquer advogado, qualquer pessoa que saiba ler, qualquer professor pode utilizar a Bíblia como objeto de estudo. Mas dentro da educação cristã, a Bíblia ela é nossa ferramenta, ao mesmo tempo é o alimento, ao mesmo tempo é um poço de água viva, é a boca de Deus falando conosco, muitas vezes a figura, tá, que vai nos corrigir, e diante disto, nós já conseguimos entender que a Bíblia, que é a nossa ferramenta, ela é o poço de conhecimento que está cheio e inesgotável, e onde este poço é onde a gente vai estar tirando a cada dia as lições, dentro de um processo pedagógico bem elaborado, dentro de uma linha de entendimento, onde a gente vai levar aos nossos alunos, tá, um programa de ensino, e aí nós temos como um programa pedagógico o discipulado, conforme falou nosso pastor Eli aqui, já chegou a dar aula desse discipulado, é um programa pedagógico da educação cristã. A nossa lição de escola bíblica é um programa pedagógico, certo? Onde é levado dentro de um trimestre um assunto específico, tá? E aí quem quiser, tá, caros professores, fazer suas colocações, tirar dúvida, não tem problema nenhum, tá? Pode ligar o seu microfone e pode perguntar. Esse espaço está aberto para isso, tá? Não é mais uma aula gravada que você vai lá acompanhar, certo? Abra aí o microfone se tiver dúvida, se quiser contar alguma experiência também, certo? Mas aí, dando continuidade aqui, dentro do processo da educação cristã, existe essa paralelidade entre educação secular e educação cristã. A educação secular, ela é indispensável, é algo previsto, tá, em lei, onde toda pessoa, todo ser humano tem direito à educação, tá? Embora que em alguns países muitos negligenciem. Mas a educação cristã, ela foi elaborada em paralelo justamente para que nós pudéssemos tornar sistemático toda a doutrinação da palavra do Senhor Jesus, tá? Então, a Bíblia em si, ela precisa ser ensinada, esmiuçada para todos os cristãos. Então, foi necessário Deus levantar homens, tanto lá fora quanto aqui dentro do nosso país, que estruturasse essa educação. E aí, estruturando essa educação, criou esse departamento de ensino, esta agência que está levando, tá, esse conhecimento a muitas pessoas, e tem uma aula aqui, do qual eu trouxe os dados, tá, onde a educação cristã, em específico a escola bíblica dominical, ela tem um indicador extraordinário comparado com o ensino secular.
Então, percebam aqui a essencialidade da educação cristã. E aí eu peço para que os nobres possam comparar comigo. Digamos que o nosso professor George, na condição de evangelista do Senhor Jesus, levantado, não cargo eclesiástico, mas a chamada para evangelizar, tá? Compondo uma campanha de evangelismo, ele ganha uma alma para Cristo. E esta pessoa que aceita, tá? O que é que ela vai fazer? Ela vai pedir para participar lá na sua igreja. Chegando na sua igreja, é primordial, tá? É essencial, na verdade, que a sua igreja ela tenha meios para que aquela aceitação, tá, a Cristo, ela possa ser esmiuçada. Tá certo, eu aceitei a Cristo. E agora? Quem é Cristo? O que ele fez? Por que ele morreu por nós? Aquela historinha que a gente recebe quando é criança, nossos pais contam, todo mundo sabe. Mas saber o que nós sabemos aqui, tá? O professor George, professora Ellen, professora Eli, a minha pessoa e tantos outros que compõem este curso e os que são externos, que estão atuando, este conhecimento que nós temos é mais específico. E como nós fomos chamados para tal função, é nosso dever. Ganhamos almas para Cristo. Vamos discipulá-las. Se nós nos depararmos a este ponto, o que é que nós vamos entender? Que eu estarei cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus, tá? Então, além de pregar indo por todo mundo, tá? Eu vou estar doutrinando as pessoas ao qual nós estamos colocando na igreja. Agora, imaginem comigo uma igreja onde pessoas são salvas para Cristo, vão para a igreja, não recebem ensino nenhum, não recebem discipulado nenhum, são colocados em grupos de louvor ou nas atividades da igreja diretamente. Diante disto, para que a igreja não venha perder a pessoa, aquela pessoa ela é inserida diretamente nas atividades da igreja, mas não bebeu nenhuma fonte, não aprendeu nada, não entrou dentro de uma instituição, não tem, na verdade, uma escola bíblica dominical para frequentar, para trazer os nossos, os seus parentes. Então, qual é a motivação que aquela nova vida vai ter na igreja? Percebem a importância da educação cristã? A importância de termos um espaço na igreja. Eu não estou falando de espaço físico apenas, mas um espaço onde a igreja ela vai conceder àquela pessoa que aceitou a Cristo todo o conhecimento sobre ele. Tá certo, a igreja prega muito sobre trindade, mas onde está isso? Como é que eu vou aprender isso? Quem vai me ensinar isso? Entendeu? E as pessoas muitas vezes se sentem envergonhadas de chegar diretamente ao pastor e tirar suas dúvidas, porque é uma nova criatura, está ali tímida, se habituando ainda, tá? Com isso, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa, quando não tem essa atividade educativa, tá? Quando não bebe desta fonte de conhecimento provido pela igreja, essa pessoa não vai durar muito tempo na igreja. Deu para entender esse exemplo que eu peguei aqui? E aí fica o nosso professor George, está ali, foi lá evangelizar, ganhou a alma para Cristo, vai ficar triste porque aquela pessoa não quis mais ficar naquela igreja. E aquela pessoa vai acabar voltando para o mundo, porque a igreja não cuidou do campo da educação cristã para que aquela pessoa conhecesse, soubesse, tá, o que é que estava fazendo ali. O apóstolo Paulo já nos ensina que nós precisamos apresentar a Deus nosso corpo em sacrifício vivo. Isto é o nosso culto racional.
O que é que ele quis dizer com isso? Nós precisamos saber onde estamos e por que estamos ali. Eu estou na igreja, eu estou cultuando, tá certo. Por que eu estou aqui? Por que eu dou glória a Deus? Por que eu falo em línguas angelicais? Tá? E aí eu já vou desmistificar isso aqui. No Seminário Teológico Bíblos, que é o seminário do qual o nosso coordenador pedagógico aqui, ele é diretor acadêmico, e eu tenho a honra de ser coordenador pedagógico dele. Lá, nós ensinamos aos nossos alunos, tá, o porquê que ele está aprendendo a verdadeira teologia e o porquê que ele está sendo preparado para ganhar almas. É para que, quando essas pessoas entrarem dentro da igreja, elas possam beber da fonte da água da vida, que é Cristo e a sua palavra. Então, diante a isto, as pessoas que nos perguntam, olha, vocês aprendem lá sobre línguas estranhas? Costumamos dizer que falar em línguas angelicais, tá? E línguas estranhas, muitas vezes, quem fala é o inimigo, né? E é estranho aos nossos ouvidos, mas línguas angelicais a gente consegue definir muito bem. Mas nada contra o termo. Diante disto, caros professores, as pessoas são surpreendidas quando adentram na igreja, não conhecem o que é batismo com o Espírito Santo e vê uma pessoa falando em mistérios conosco. Sim ou não? As pessoas ficam desta forma surpreendidas. O que é isso? Como consegue isso? Onde foi que aprendeu? Que língua é essa? Então, existe a necessidade de nós sermos levantados como professores para doutrinar estas pessoas. Certo? Eu quero aqui abrir o momento. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma ponderação? Uma colocação para reforçar o entendimento aqui? Pronto, agora, não estava conseguindo ativar o microfone. Eu me lembrei, quando eu estava em reunião de família, sempre procuro falar um pouco de Deus, principalmente para meus irmãos novo convertidos, alguns que estão afastados, sou ali diácono da igreja, aí eu conversando, aí meu irmão, quando eu toquei no Espírito Santo, meu irmão chegou e falou, esse negócio de línguas estranhas, para mim, é você falar línguas de outros países. Em outros países. A gente não entende, não sabe de que país está falando, eu digo não. Aquilo ali é línguas estrangeiras que se fala, língua de outros países. Aqui são línguas estranhas, são línguas celestiais, que é por intermédio do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, ele tem uma ideia que as línguas estrangeiras seriam essas línguas estranhas. E não só ele, eu acho que muitas vezes acaba tendo o que é que eles estão falando ali, que língua de que país. Aí para isso serve o ensino, para saber o que é o batismo no Espírito Santo, o falar em língua, o dom de falar, e assim a gente vai conseguindo ensinar. E fazendo com que aquela pessoa não venha blasfemar contra o Espírito Santo, querendo atribuir o que é santo para o que é mudando. Muito bem. Exatamente. Agora, perceba que você conseguiu sistematizar e explicar ao seu irmão, tá? Sanando a dúvida dele, certo? Isso graças ao processo de educação cristã, onde o Senhor foi forjado, tá? Na igreja, em escola bíblica dominical, em discipulado, certo? Dentro desse processo de educação, e hoje você se formando, ou melhor, se capacitando ainda mais para aperfeiçoar a tua prática na igreja onde você congrega, tá? A nossa professora Ellen aqui pretende trabalhar com crianças. Em relação a crianças, nós temos que entender o seguinte, existe um certo
um olhar um tanto indefinido, tá, para as crianças em relação aos líderes. Tá? Por quê? Muitos pegam essa responsabilidade, joga toda sobre a dirigente das crianças, conjunto infantil ali, e ou a professora de escola bíblica dominical. E não se preocupa com isso. Ao meu entendimento, o papel do pastor, dirigente da congregação, está focado em todas as atividades que sejam educativas para as crianças, bem como para os jovens também. Então, a gente tem um grupo de crianças que precisam ser doutrinadas acerca da palavra do Senhor Jesus, dos personagens bíblicos, dos seus feitos, da justiça de Deus, do amor, da ira de Cristo para com a humanidade, em alguns momentos de rebeldia. Então, tudo isso precisa ser inserido em nossas crianças, na mente das nossas crianças, de forma dinâmica. Vamos lá, para você entender o processo como é complexo. Eu estou como professor numa turma de crianças. Vamos pegar a professora Ellen aqui. Ela assume a classe das crianças. Ótimo. Professora Ellen tem toda uma lição para lhe auxiliar, certo? Mas o que impede a professora Ellen de levar para a sala de aula algum processo criativo e dinâmico, algum projeto de aula, um projeto pedagógico, para que os seus alunos possam embasar um pouquinho mais o que está proposto na lição. Então, eu posso levar a massinha de modelar, para que a criança ela possa tentar moldar algum personagem da história que você vai contar, a nível de exemplo, atividade prática. Eu posso levar um desenho para que possa ser pintado, tá? Das cores que você chegou a colocar ou mostrar para os seus alunos na leitura da história. Eu tenho que entender, e é importante a gente se soltar na aula de crianças, nos momentos de contação de história, para que as onomatopeias, que são os sons das coisas, esses sons eles possam ser expressos no momento da leitura. E aí eu vou levar uma boa educação cristã, tá? Se for som de chuva, som de raio, o barulho de um animal, tá? E aí tudo isso vai embasar a minha aula com as crianças. Vamos para a classe dos jovens, por exemplo. Na classe dos jovens, eu preciso levar dinâmicas. Dinâmicas para que os jovens possam exercitar a escrita, a leitura, tá? A capacidade de senso crítico. E aí, o que vai acontecer? O jovem vai sendo moldado dentro da igreja. Porque quando ele chegar lá fora, na escola, num curso, qualquer outro lugar, e ele for questionado sobre determinados assuntos bíblicos, ele possa explicar claramente, tá? E aí, da mesma forma que o nosso professor George conseguiu sanar a dúvida do irmão num assunto que é muito delicado, e esse tema do dom de línguas, ele é muito delicado e nem todo mundo sabe explicar. Por quê? Já vem de outras concepções, de outros entendimentos sobre línguas estranhas, línguas celestiais, línguas angelicais, como quer que seja chamado. Tá? Mas esses entendimentos vêm lapidados de outras pessoas. E quando chega até você, você precisa ter um mínimo daquele conhecimento para explicar. Na teologia, existe uma disciplina chamada apologética cristã. Alguém aqui já ouviu falar sobre a apologética cristã? Não.
Não, que eu lembrei, não. Vamos lá, vou explicar. A apologética cristã, ela é uma disciplina que nós pagamos a formação de teologia, específica no bacharel, que é justamente aprender a defender a nossa fé. Então, a gente aprende métodos, a gente se prepara em perguntas que são padrão, tá? Em muitas instituições e em muitas pessoas que nos procuram. Pessoas afastadas do Evangelho, pessoas que nunca conheceram a Cristo, pessoas que são de outros segmentos religiosos, mas que acabam perguntando a mesma coisa. Por exemplo, Deus existe? Aí a gente faz uso da apologética cristã para defender o fato de acreditarmos na existência de Deus. Então a gente busca embasamentos bíblicos, embasamentos históricos, filosóficos, tá? Para provar a existência de Deus. A nível de exemplo, vocês pregam muito sobre trindade, mas a Bíblia não tem trindade. Não tem a palavra trindade, mas o exercício das três pessoas com a mesma atuação, tá? Esse manifesto da trindade em três pessoas coexistentes, tem sim. Então, nós temos, dentro da apologética cristã, como defender a nossa fé. Você crê em Cristo. Por que você crê em Cristo? Então, a gente consegue fazer uso da apologética. Então, o que é que a gente faz? Como a gente não tem acesso a um curso de teologia no primeiro momento, tá? Isso as pessoas que ainda não têm, e aí as pessoas procuram buscar meios bíblicos para defender a sua fé. Então, o que é que essas pessoas vão fazer? Quem é aquela pessoa que me doutrina na igreja? O meu professor de escola bíblica. Olha, professor, me perguntaram sobre o porquê que eu acredito em Jesus. E aí, professores? Cabe a nós fazer uso, tá, de alguns estudos que nós venhamos fazer para poder explicar a pergunta de nossos alunos. Detalhe, nem sempre isso é normal. A gente vai ter a resposta na hora. Mas se comprometa em levar depois, pesquise, crie uma concepção, pergunte a outras pessoas que sabem, que são mais formadas, procurem, para que vocês possam, certo, levar esta resposta ao seu aluno, à sua aluna que chegou a lhe perguntar sobre este determinado assunto. Então, diante de todo esse processo, dentro do conceito de educação cristã, você, professor, é um personagem importante na vida do aluno, para que ele possa, a cada domingo, terça-feira, ou seja, qual for o dia da escola bíblica dominical na sua igreja, para que ele possa ir a este culto, a esta aula, feliz, alegre, porque sabe que vai aprender um pouquinho mais com você. Mas vamos para uma atividade mais prática. Eu pergunto aqui ao nosso professor George. Em suas ministrações, você tem muitos alunos que perguntam, que têm muitas dúvidas, ou os seus alunos, eles já sabem muito sobre a Bíblia, sobre Cristo, e até mesmo sobre a lição que nós estamos recebendo? Eu sempre peço para que os alunos leiam a lição, para que na sala de aula se tire as dúvidas ou tenha uma explicação mais rápida e objetiva, porque assim não perde muito tempo num ponto para sanar as dúvidas. Então, vindo com um certo conhecimento, eu também eu consigo entender qual é o nível de entendimento ou da interpretação bíblica que aquele aluno está tendo acerca daquele assunto, para que não venha ler a Bíblia e interpretar algumas coisas de formas equivocadas, diferentes, que muitas vezes se acontece
se acontece, como por um exemplo, teve um aluno que ele recebeu a oportunidade para pregar de domingo, ele pregou na passagem, parece que foi de Oséias, e ele acabou entendendo que quando Deus mandou Oséias casar com a prostituta, ele não entendeu, e ele disse, de dia que a mulher era prostituta, mas à noite, de dia era a esposa do profeta, mas à noite era prostituta. Um entendimento totalmente diferente trouxe dia de domingo, ou seja, eu permitir que eles leiam, eu vou entender que entendimento eles estão tendo acerca da interpretação. Aí quando eu trago o ensino excêntrico, aí é onde surge aquela dúvida e daí vem o verdadeiro ensinamento, porque o bom é cada aluno ter o seu estudo em casa, e a escola dominical, como temos 1 hora apenas, é muito pouco para a gente saber ensinar. Olha aí, que interessante. O senhor atua dentro de uma competência socioemocional e dentro de uma metodologia que é o ensino híbrido, que é o fato de o aluno já se antecipar em casa em alguns pontos da lição e poder minimizar as dúvidas, certo? E aproveitar melhor o tempo de aula. Então, você faz o ensino híbrido e a gestão de tempo, com a competência socioemocional, tá? A gestão de tempo. E aí você consegue ser mais específico, aproveitando o tempo que lhe é dado, que é 1 hora de ministração de aulas. Professora Ellen, a senhora, no seu ministério, a senhora frequenta a escola bíblica dominical. Como é lá? Os alunos, eles perguntam muito, são mais calados? Como é que é a metodologia lá? Na verdade, lá deu uma pausa um pouquinho, vai começar a voltar de novo. Mas eu não cheguei a ter alunos na escola dominical, não. Certo, mas como aluna, você já esteve. Algumas vezes. E nas aulas que você foi, houve muitas perguntas dos alunos para o professor? Sim, bastante. Mas foram mais perguntas assim, sobre a Bíblia, o versículo, essas coisas. E vejam bem, nós como professores, muitas vezes somos interrompidos, tá, por uma dúvida que ela é específica e totalmente fora do contexto. Nós iremos negligenciar essa dúvida? Jamais. Ou a gente explica ali, tendo conhecimento sobre a dúvida questionada, ou a gente se compromete no final da aula, ou no momento seguinte, a gente poder fechar esse processo, tá? E aí, partindo para o nosso encerramento, por conta do nosso horário também, eu quero trazer aqui um fragmento que está explícito aí para vocês, onde diz o seguinte: logo, uma filosofia de educação será mais ou menos cristã à medida que, com maior ou menor fidelidade, ela deriva o seu conteúdo da Bíblia. E aí a gente tem perguntas à Bíblia na sala de aula, nós temos a própria lição que é embasada na Bíblia, mas quanto mais eu fujo da Bíblia na minha sala de aula, menos educativa cristã ela vai ficar. Por quê? Nós precisamos centralizar a nossa aula. Existe um objetivo geral e um objetivo específico em todas as lições. E a gente precisa atingir isso. Por quê? Na aula seguinte, eu não posso voltar àquela lição, tá? Eu preciso dar continuidade para cumprir o cronograma da nossa lição dentro do trimestre pré-definido, tá? E aí este cronograma precisa ser honrado por mim. E é nobre que faz o nosso professor George, que é essa gestão de tempo. E eu já quero aqui passar a importância da gestão de tempo, tá? Podemos até tratar esse assunto posteriormente,
porque existem meios de a gente fazer essa gestão de tempo, tá? Então, devido ao seu compromisso com a cosmovisão bíblica, os principais postulados da educação cristã são assertivas, teológicas, colocadas em práticas, o serviço do processo educativo. Então, esses postulados, tá? Esse conjunto de ensino sistematizado, ele pode ser categorizado em 5 tópicos principais. Alguns desses são apresentados de modos complementares, ou pode ser analisado separadamente posterior. Mas aqui na sua lição, nesse fragmento, a gente vai esmiuçando esses pontos, tá? E o que é que eu quero trazer com isso? Para que a educação ela seja de fato cristã, você tem que focar na sua sala de aula, com os seus alunos, tá? O mais bíblico possível. Deixa eu passar para vocês como é que eu ministro a aula. Quando eu questionei o fato de poder estar ministrando, eu pedi a liberdade de poder tornar a minha aula dinâmica. Mas, meus irmãos, mas há pastores, presidentes ou dirigentes de congregação que não querem, tá? Não siga, arrisca o protocolo. Então, aqui, o que é que eu faço? Eu não negligencio o protocolo, nós seguimos o protocolo, leitura de textual, tudo certinho, nós estudamos tópicos a tópicos, mas eu procuro, em ligeiros tempos, fazer a gestão de tempo, tá, professor George, na minha sala de aula, onde eu dou 1 minuto para uma explicação de um aluno para com a turma, ou eu procuro manter a explicação de uma pergunta feita dentro desse tempo, e aí eu vou ganhando tempo com isso, tá? No final, eu procuro fazer a gestão para que no final eu separe alguns minutos para fazermos a revisão da nossa lição, como a nossa lição já tem, e aí a gente precisa adentrar esmiuçando, porque eu já ensinei aqui o fato de não lermos apenas o que está na lição, e sim buscar sempre explicar, certo? Então, concluindo esse processo, existe a necessidade de nós, professores, tornarmos a nossa aula o mais atrativa possível. Leve uma dinâmica para a sua sala de aula, reserve um tempinho, tá? Leve um quadro, se for necessário, e aí eu já trouxe isso em algumas aulas aqui. Então, é importante que você consiga adentrar dentro da sua sala de aula, e assim você possa estar levando o conteúdo de forma mais leve, de forma que seu aluno consiga entender, ele não fique preso dentro daquele passo a passo, X a X, para que na próxima aula ele já saiba o que vai acontecer, e isso vai cansando, vai fadigando, tá? Então, na nossa lição, existem sugestões do que levar para a nossa sala de aula. E quando a gente leva para a sala de aula, a gente procura refutar tudo, certo? de nossa lição dentro daquela dinâmica, daquele objeto, daquele ferramental que a gente vai acabar levando para a sala de aula, para fechar e embasar o ensino, tá? Feito isto, você jamais vai ser um professor dentro da sala de aula, um professor que é considerado chato, metódico, tá? Aquele professor que faz X a X. Então, existe aqui a necessidade de eu procurar todo um embasamento pedagógico para no caso da irmã, da professora Ellen, para que minha turma, ela não venha fugir do controle e não fique naquela mesmice de levar desenho para pintar todas as aulas, tá? Então, eu preciso diversificar isso, eu preciso criar quadro de comportamento, sistema de remuneração, tá? Uma estrelinha, bronze, prata e ouro, para aquele que se comportar mais ou menos. Então, tudo isso
também se aplica à questão dos adultos, tá? Aqueles adultos mais presentes serão remunerados no final do trimestre, certo? E aí a gente vai incentivando aquelas pessoas a estar na escola bíblica dominical, tá? Então, cabe a nós moldar-nos como professores para que nós possamos ser o exemplo e o mediador do conhecimento, tá? Professor, eu estou com tal dúvida. Ótimo, meu querido. Sua dúvida, ela pode ser sanada de acordo com a Bíblia, de acordo com o assunto e um estudo mais aprofundado, um artigo bíblico. Então, tudo isso vai implicar, tá certo? E aí você vai mediar, você vai auxiliar para que aquele aluno ou aquela aluna, eles possam buscar meios de sanar as dores, tá? E aí, quando você pedir, faça uma rápida produção sobre o que é perdão. Falo muito de perdão pelo fato da nossa geração precisar perdoar muito. Faça uma rápida explicação que você entende sobre perdão. Aí vai ali embasado na lição, claro, desde que venha embasado. E aí o aluno vai lá, faz suas considerações, sua crítica, lê em sala de aula, já diversifica, certo? Então, diante disso, a nossa apostila vai trazer esse processo da importância da educação cristã. Na nossa unidade 8, tá? Deixa eu só abrir aqui, temos a análise e desenvolvimento de uma visão docente para a escola bíblica dominical. Então, eu quero propor aqui para que todos possam estudar, porque nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Se não for numa aula como esta, será na atividade ali, tá? Na elaboração do texto, ou enviar um áudio. É um novo recurso que eu vou estar utilizando também, tá? Para que a gente possa esmiuçar o tema. Vamos analisar qual é a visão do professor de escola bíblica dominical. O que é que ele entende da turma, da postura, da importância dele, certo? Da atuação dele dentro do ministério. Então, tudo isso é necessário a gente aprender. E dentro desse tema, a gente vai esmiuçar mais dúvidas latentes na escola bíblica dominical. Lembrem-se, é uma instituição, tal como a escola que seu filho, sua filha, seu primo, seu sobrinho, sua sobrinha estuda, tá? E você é um dos personagens, dos integrantes, dos profissionais importantes, tá? Neste contexto, neste espaço. Enquanto estamos nesse âmbito de escola bíblica dominical, é uma instituição, é uma agência educadora e cabe a você, professor, dominar muito bem a tua turma, conhecer muito bem a tua turma, tá certo? Para que você seja um professor notado lá na frente. Eu tive um professor lá na escola bíblica no ano tal, que ele foi o cara, eu aprendi demais com ele. Isso é muito bom, quando a gente escuta isso. Isso é muito bom, é muito prazeroso. O Espírito Santo de Deus nos alimenta, nos aviva, quando a gente recebe esses testemunhos de agradecimento, porque a nossa postura, o nosso empenho, a nossa dedicação, ela supriu o seu efeito, certo? Já quero aqui poder fechar toda a análise diante do que nós aprendemos até aqui, e vamos estar partindo a gravação, certo? Da nossa aula da unidade 8, bem como as dúvidas em relação à entrega, tá? Do nosso certificado. O certificado ele vai ser emitido, tá? Se você quiser que ele seja impresso e seja entregue em sua congregação, nós vamos estar dialogando sobre o endereço e o meio de entrega, tá certo? E se você quiser, você pode receber no seu e-mail um PDF ali para você imprimir, tá certo? Bem como aqueles que estão aqui, que efetuaram a sua matrícula, tudo certinho, irão receber uma credencial.
credencial como professor de escola bíblica pelo Instituto Teológico Brasil, certo? Vai estar lá bonitinho, já estão preparados, inclusive, de vocês, para que seja impresso em PVC. E aí você tenha aquela carteirinha, aquela credencial para guardar, fica memorável, você está devidamente habilitado para dar um discipulado e ser professor de escola bíblica dominical, certo? Eu já abro aqui a oportunidade. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a plataforma, sobre alguma atividade específica? Não, nenhuma. Também não. Muito bem. Qualquer dúvida, qualquer entendimento, qualquer linha de raciocínio que você queira dialogar, o meu WhatsApp vai estar disponível para que você possa me chamar ou no grupo ou ali no privado, para que a gente possa estar auxiliando ao máximo, certo? E aí você possa sair desse curso de forma que você saia seguro. Eu tenho competência para ministrar como professor de escola bíblica dominical, certo? Diante disto, eu quero agradecer a presença, tá? E os que não puderam chegar terão acesso a esta aula, vou estar postando com o link ali, tá certo? Postando com o link, vai ter o acesso lá na plataforma normalmente, e aí a gente vai poder consultar quando a gente quiser. Percebam que eu trouxe mais aqui algumas falas de vivência em sala de aula, e vocês contribuíram também, tá bom? E foram boas contribuições em relação ao que nós trabalhamos aqui e o que nós estamos vindo trabalhando, tá bom? Diante a isso, quero agradecer a presença de todos, desejar aí um ótimo domingo abençoado, tá certo? E uma semana debaixo da graça do Altíssimo. Eu agradeço. Muito obrigado pela aula de hoje. Deus abençoe o senhor também e a todos. Amém. Obrigada e bom final de semana. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos.